Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César. Com essa energia transformadora e uma frequência de vitória, levanta essa cabeça, chacoalha a poeira e vamos para cima. Hoje temos uma história inspiradora de uma empreendedora contumaz que tem vivido sua vida para acelerar negócios. Empreender nunca foi fácil, mas com estratégia e muita força de vontade, a gente chega lá. E é por isso que recebo com muita alegria a Aline Marques, VP do Grupo Acelerador. Aline Marques, como é bom te receber aqui no Brasil que faz. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite. Eu que agradeço. E hoje nós teremos o privilégio de entender como acelerar uma empresa, como despertar um espírito empreendedor e, mais do que isso, como fazer com que a sua empresa não só se mantenha no mercado, mas também escale. Aline, hoje o Grupo Acelerador é um grupo reconhecido no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Você e seu esposo fizeram uma empresa de formação estratégica no empreendedorismo, em todas as classes empresariais. Mas nem sempre foi assim. Houve um início, houve um processo e uma trajetória. Conta um pouco isso para nós. Contar a trajetória de como começou o Grupo Acelerador. O Grupo Acelerador começou em 2020, mas o que deu vida ao Grupo Acelerador foi o Acelerador Empresarial, que começou lá em 2016. O Marcos, meu marido, começou uma empresa com o pai dele. Eles começaram uma empresa há muitos anos, acredito que 2009. Começaram uma empresa, uma escola de desenvolvimento pessoal. E eles começaram do zero e chegaram a mais de 600 colaboradores. Uau! E com toda essa experiência, né, errando, aprendendo, mudando a estratégia, crescendo, ele aprendeu muito e em rodas de amigos, de empresários, em vários lugares, muitas pessoas ficavam perguntando, pedindo dicas dos seus negócios, porque ele devido a essa experiência dele, ele se tornou uma pessoa muito boa em gestão. Em 2016, pulsou muito forte esse chamado de realmente ensinar pessoas, e foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Então, eu focava 100% no acelerador empresarial e ele 10% porque ele tinha lá a outra empresa de 600 colaboradores para cuidar. E foi crescendo e tomando uma dimensão tão grande o acelerador empresarial, que em 2020 ele tomou a decisão de deixar a empresa familiar que ele fundou junto com o pai dele e focar 100% no nosso negócio. Nós nos mudamos para São Paulo, até então a gente morava em Goiânia, e a partir daí nasceu o Grupo Acelerador. Vocês descobriram de onde vem esse sotaque gostoso, esse sotaque que entra, que devagarzinho vai cativando a gente e vai despertando em nós cada vez mais a vontade de ouvi-lo. Olha, eu já entrevistei o seu esposo, eu vi todas as estratégias, toda a experiência, todo o know-how. Hoje nós discutimos muito e falamos sobre alta performance na vida, e a gente fala que a maioria absoluta das pessoas vivem na média, ou seja, na mediocridade. Você acredita que o desenvolvimento pessoal, para que a gente possa se desenvolver, é o principal objeto do sucesso no empreendedorismo? Total. Por quê? Total. Porque
negócios, na verdade, tudo na vida, né? Uma grande habilidade é lidar com pessoas. Tudo parte daí. Vendas, que também significa tudo, parte de lidar com pessoas. Para lidar com pessoas, eu tenho que ter conhecimento sobre pessoas. Para ter conhecimento sobre pessoas, eu tenho que conhecer a mim. E quando você para olhar a trajetória de grandes pessoas de sucesso, pessoas que construíram um grande resultado pessoal e profissional, sempre teve um desenvolvimento pessoal muito grande. Então, quando eu olho a Aline lá de trás e a Aline de hoje, são pessoas completamente diferentes. Agora há pouco estava conversando sobre perfil comportamental, que eu até comentei, se eu falar muito Elvis tem que me cortar, e eu trouxe que o meu perfil pessoal, de natureza, ele é de introversão. Eu sou uma pessoa naturalmente mais introvertida. Mas devido ao meu papel na empresa, ao meu papel à frente da minha família, ao meu papel liderando pessoas, né? Hoje o Grupo Acelerador tem mais de 200 funcionários. Então, eu tenho que ser um exemplo de vida, de empresa, de tudo para essas pessoas, né? Quem vai querer trabalhar com uma pessoa que não admira? Quem vai querer ser amiga? Quem vai querer seguir alguém que não admira? O desenvolvimento pessoal é uma matriz para que a pessoa possa, em primeiro lugar, se descobrir, ter uma gestão melhor das suas emoções, poder fazer um passo a passo numa escala contínua. Eu tenho sofrido bastante diariamente, porque a gente busca, assim, cada dia mais os detalhes, a gente, às vezes, até busca o perfeccionismo, isso, às vezes, até gera fraturas emocionais na gente. Sem contar a quantidade de erros que a gente comete voluntária ou involuntariamente. Mas, tudo isso que você falou, vem de duas verticais muito importantes. Em primeiro lugar, a gente saber se relacionar com as pessoas, ter empatia, saber ter aquela palavra-chave, aquele comportamento adequado. E o segundo lugar, vender. Eu tenho um jargão, Aline, que é o seguinte, que quem vende vive muito melhor. E cada passinho desse eu vi, você fala de um processo de evolução que é notório. Vê-la falar é uma descoberta. E vender é a essência de cada empresa. E quando a gente vende, a gente tem um cliente no centro das atenções. Então, vender é o princípio número 1 de um bom negócio? Com certeza. Se não vende, não fatura, não lucra, não sobrevive, né? Então, com certeza, tudo parte de vendas. E, infelizmente, né, hoje no Brasil se tem um certo preconceito com vendas, mas porque as pessoas ainda não entenderam o poder e a necessidade disso, né? Aline, estão nos assistindo porque compraram uma televisão que alguém vendeu para elas, compraram um telefone que alguém vendeu para elas. Aline, você sabe, você é muito mais jovem do que eu. Veja bem, na nossa geração, vendedor, a pessoa tinha vergonha de falar que era vendedora. A pessoa tinha, havia um preconceito dessa profissão, que é a forma mais rápida. Eu falo hoje para o Caio, meu filho chama Caio, e eu falo hoje para ele, primeiro lugar, você será um vendedor. E depois, o que você quiser. Essa habilidade da venda é que faz qualquer negócio perdurar. E eu ainda vou mais longe. No princípio número 1 da venda, que é colocar alguém no centro das atenções, é você dar atenção genuína, autêntica para uma pessoa, você está criando uma empatia tão forte com ela, uma agradabilidade tão forte, e eu vejo, e as pessoas ainda não despertaram isso no país, como você bem ressaltou. E quem despertou já se deu muito bem. Exatamente, exatamente. E olha que coisa linda, né? Eu tenho ou um produto ou um serviço para oferecer, que é uma solução que você precisa. Então, eu entro com o meu produto e com o meu serviço, você entra com o meu pagamento.
É lindo vender. E vender é treinável, não é verdade, Aline? Sim. Às vezes você falou da alteração de um perfil, do seu perfil ser um pouco mais introspectivo e agora ser um perfil agradável, expansivo. Não que ser introspectivo não seja agradável, mas ser expansivo e muito comunicativa é muito mais agradável, consegue se conectar com as pessoas com mais facilidade. Isso o curso acelerador empresarial consegue entregar para quem busca essa habilidade? Sim, a gente tem, nós somos, o Grupo Acelerador é uma escola para empreendedores, empresários. Então, a gente tem o nosso primeiro programa, que é o Acelerador Empresarial, que é uma imersão de 3 dias para donos e donas de empresa e diretores. E a partir desse programa, a gente tem o Giants, que é um programa de desenvolvimento empresarial 360, Uau. onde a gente cuida do desenvolvimento do dono e de todos os colaboradores da empresa inteira. Então, nele tem várias entregas para isso. A gente tem o acelerador financeiro para o time do financeiro, o acelerador de marketing digital para o time do marketing, o acelerador oratória, o acelerador desenvolvimento pessoal. Então, a gente cuida como um todo ali da empresa, do empresário, de todos os seus colaboradores, porque a gente entende que o sucesso ele é 360, né? Para eu ser uma boa empresária, eu tenho que ser uma boa pessoa também, eu tenho que cuidar das minhas habilidades. Você deve estar como eu, pensando aí que deve fazer todos esses cursos. Você que está sentado aí, nós dois estamos pasmos. E assim, essa melhoria contínua nessas habilidades nos fazem ter uma mentalidade, um despertar de uma mentalidade, né, de um aperfeiçoamento contínuo e esse processo programático de um passo a passo, isso sedimenta um processo que consolida um negócio e que faz ele ser escalável e muito mais lucrativo. Sim, sim, total, porque a empresa é uma constante evolução, um constante desenvolvimento, né? Não existe empresa estagnada, ou eu estou crescendo ou eu estou morrendo. Ou está morrendo. Então, o empresário... Ou estou crescendo ou estou morrendo, Brasil. Olha Exato. Isso. Então, o empresário ele tem que ser um eterno apertador de parafusos, né? Tem empresas, tem coisas que às vezes na corrigir nossa vida... o plano de voo diariamente. Exato. E a maior parte das empresas com o avião voando. Então é desafiador, né? É desafiador, mas eu falo que a vida de adulto é isso, né? Ela não é fácil. Ela é difícil mesmo. Sabe outra característica muito, muito especial? Eu já fiz centenas de entrevistas. E todas as pessoas que eu entrevistei, inclusive o seu marido, que tem e fazem bastante sucesso, tem um requisito essencial. Sabe qual? Personalidade agradável. E eu já vi que isso você tem de sobra. Muito obrigada. Esse desenvolvimento de uma personalidade agradável, do poder da simpatia, do poder da gentileza, isso também influi no mundo dos negócios? Sim, total. O poder de se relacionar com pessoas, de dar o seu melhor, de agregar na vida das pessoas. Eu falo, até para as minhas funcionárias de casa, eu falo isso, nunca saia de uma relação ou de uma conversa sem você ter contribuído, sem você ter agregado para alguma coisa na vida daquela pessoa. Isso é princípio bíblico, né? Gálatas 6:7, que tu plantas, tu colhes, é a lei da semeadura. Isso é muito importante. Mas eu quero falar com você. Você que está me assistindo e tem uma história tão especial como a da Aline, um negócio tão especial como o dela, ou conhece alguém, me siga agora no Instagram, Elvis César Oficial com Z. Pega o seu telefone, manda a sua história para minha produção agora, que você pode ser o próximo entrevistado. E Aline, e aí vocês foram desenvolvendo, né? Começaram com uma empresa entre o seu esposo e o seu sogro, que tinha mais de 600 colaboradores. E aí uma empresa de desenvolvimento pessoal. E aí eu faço uma pergunta. 220 milhões de pessoas aqui no Brasil.
há espaço, há uma sede de conhecimento no nosso país? Há uma grande necessidade de conhecimento. Agora, uma sede tem, mas eu acredito que não tanto quanto deveria. Porque, infelizmente, as pessoas são acomodadas. Tem muita síndrome de Gabriela ainda. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, tudo que a gente falou aqui, né? Habilidade de lidar com pessoas, habilidade de vender, habilidade de ser simpático ou não. Tudo isso é treinável. Não tenho essa habilidade, mas eu tenho como desenvolver isso, né? Isso é para o meu trabalho, isso é para minha vida, isso é para o meu relacionamento, isso é para o meu casamento. Eu tenho vivido isso todos os dias. A gente, quando tem uma autoanálise e verifica que precisamos melhorar, a gente busca o conhecimento, porque o conhecimento liberta. E ele faz com que, você falou, olha, o Roberto Marinho falou isso que você falou há boas décadas atrás, que um jornal ele começa a morrer 10 anos antes do seu fim. Então, o Globo, naquela situação de uma reinvenção do jornalismo e de uma prosperidade, ele já vislumbrava isso que você está falando agora. Hoje nós temos vários mercados, e o mercado digital é um deles, o mercado do futuro, muitas e muitas habilidades sendo criadas, outras já sendo extintas. O que você vê hoje essencialmente com o emprego da inteligência artificial? Que as pessoas precisam ir atrás, estudar, entender, ver de que forma que eu vou aplicar aquilo ali no meu negócio e não ficar resistente, não ter o preconceito, não achar que não precisa disso, é algo que já está acontecendo, você querendo ou não. Então, ver de que forma que você vai pegar isso e aplicar no seu negócio para ontem. Quando você fala em desenvolvimento pessoal, você fala em treinamento de pessoas, em relacionamento de pessoas, no mercado, na venda, mas a gente tem alguns cenários que podem ocorrer com o emprego da inteligência artificial. Por exemplo, nós temos profissões que estão sendo extintas, profissões que estão sendo muito demandadas, e as profissões do futuro. Se hoje você tivesse que sinalizar algumas profissões de futuro, quais seriam elas? Quem tem habilidade com tecnologia, quem tem habilidade com inteligência artificial, porque até hoje, né, é um pouco escasso ali, quem entende de programação, uma pessoa muito boa ali de TI. Então, essas habilidades aí, hoje elas já são escassas, acredito que mais para frente ainda mais. Tanto é verdade o que você nos fala, que eu estava analisando no estado de São Paulo, nós temos 500 mil vagas abertas de programadores. Olha só. E com foco nisso, e ainda analisando, tem a Associação das Empresas de Tecnologia, a Brascom, com foco nisso, nós criamos uma política pública que se chama Fábrica de Programadores, com uma visão estratégica num mercado que hoje o jovem neném é um grande problema do mundo. Não é só no Brasil. O jovem que não estuda, nem estuda, nem trabalha, ele é uma causa de redução do PIB mundial. No Brasil, nós temos 30% dos jovens nessa situação. E frisando isso, pensando numa solução para isso, nós criamos a Fábrica de Programadores, onde todos os alunos do ensino médio, do terceiro ano, estão estudando programação, justamente para ter uma visão estratégica no mercado. Você entende que a formatação desse novo mercado cada vez mais parte por uma área tecnológica, uma área de desenvolvimento e de aperfeiçoamento de habilidades específicas? Sim, sim. E as profissões que já existem, né? Ver de que forma que eu vou agregar o que eu já sei com
a tecnologia. E olha só, parabéns por esse projeto incrível. E um programador, né? Ele está sendo desenvolvido como programador, vai ter várias habilidades ali na área de tecnologia. Se ele aprende aqui também habilidades de vendas, habilidades de gestão, já consegue ser um empresário. Um empresário, ele reúne... É por isso que eu admiro tanto a empresa de vocês. Por quê? Porque ela entrega uma metodologia com várias habilidades que preparam, que ensinam, ou melhor, até aperfeiçoam e atualizam empresários para que eles possam alavancar no mercado. E em cima disso, nós temos passado por períodos difíceis, períodos de crise, onde as pessoas às vezes pensam assim: poxa, como que eu vou fazer um investimento em formação? Como que eu irei fazer um investimento na minha mão de obra? Mas isso é uma economia, uma falta de investimento, é uma economia cega, não é? Exato. Um bom exemplo é: vou construir um prédio. Primeiro, eu vou contratar um engenheiro, ou eu vou construir... Primeiro eu vou construir o prédio, deu errado, eu vou lá e contrato um engenheiro, ou primeiro eu contrato um engenheiro para me ajudar a ter base, conhecimento, uma estrutura sólida para construir esse prédio, né? Assim é o conhecimento, o desenvolvimento, a informação, o estudar. Você falou de vendas, e eu sou um apaixonado, um estudante de vendas, um aprendiz de vendas. E quando você fala de venda, os cursos do acelerador são vendidos, a maioria deles por meio das mídias digitais, mídias sociais. A gente usa as mídias digitais para divulgar o nosso programa e atrair os clientes, e aí entra um consultor meu para falar diretamente com o cliente, fazer uma videochamada, fazer todo um diagnóstico do negócio do cliente. Olha aí, olha que dica espetacular. Então, utiliza as mídias sociais para fazer a divulgação do curso, fazer todo o marketing e depois consegue um lead para que você tenha um relacionamento com mais intimidade, Sim, com mais especialidade, para entender quais os benefícios que o curso pode entregar para o seu cliente. exato. Isso é uma coisa assim que, quando eu tive contato com o Marcos, foi a primeira coisa que eu falei assim: que sacada! Isso foi em 2021. Eu falei: que sacada! Porque às vezes você fica fazendo anúncio de vendas nas redes sociais e você acaba não executando a venda e acha que o problema é por conta de um anúncio mal feito, não. Às vezes a gente precisa, às vezes não, na maioria das vezes a gente precisa de um consultor para terminar, para fazer o fechamento dessa venda. Sim, dependendo do negócio, sim. Aí entra naquilo que a gente falou, né, que o empresário, o empreendedor é um eterno apertador de parafuso. Então, não está convertendo aqui os meus anúncios. Peraí, o que está acontecendo? É um anúncio? É a estratégia, né? Então, eu tenho que analisar e apertar o parafuso. É isso. O comportamento de dono, você acredita que seja mais forte do que ser dono? O comportamento de entregar o máximo, de semear, ele já treina uma mentalidade vencedora? Total. Um dos nossos valores no Grupo Acelerador é esse, postura de dono. Porque eu tenho que ser antes de ter. Se eu quero um cargo maior, uma promoção, um aumento de salário, um cargo de liderança, eu tenho que me comportar como tal, antes de ganhar aquilo. Tá vendo a dica para aumentar seu próprio salário? Arrematando aqui a nossa entrevista, eu quero que você dá um pitaco para aquela pessoa que está iniciando um negócio, que está com aquele sonho, sabe? Aquele sonho de começar a empreender. Qual seria a sua principal dica?
Não existe uma fórmula mágica, existe você acordar cedo, trabalhar muito, não reclamar, ver quais são as suas dificuldades e ir atrás de desenvolver elas, de ser uma pessoa cada vez melhor, como é que eu posso ser um empreendedor melhor, um vendedor melhor, que habilidades que eu tenho que aprender, aonde que eu tenho que ir, o que eu tenho que modelar. Hoje, com a internet, a gente tem aí uma infinidade de conteúdos que agregam na nossa vida. O programa Brasil que Faz, que traz grandes convidados aqui, uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história, de ter mais conhecimento. Então, não existe fórmula mágica, é você fazer o arroz com feijão muito bem feito, todos os dias, cada vez melhor, cada vez mais. Rotina eficaz. Exato. Aline Marques, quem é o Brasil que Faz para você? É um programa incrível, liderado por um empreendedor, um pai, um apresentador, um prefeito, né? Ainda mais incrível. Eu digo que hoje não existe nenhuma empresa, nenhum relacionamento, nenhum negócio, nenhum empreendimento de sucesso que por trás não tenha uma pessoa com valores, habilidades e competências incríveis. Eu agradeço a Deus por essa entrevista, agradeço a você, quero te dar um presente, é o meu livro. Que legal. Fala de uma construção de uma carreira, de desenvolvimento pessoal e de um método de gestão. Muito obrigada, que bom que já veio com a dedicatória, senão eu já ia cobrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Brasil. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço, um beijo, fique com as nossas redes sociais e até o nosso próximo programa. Deus abençoe, valeu! Brasil que Faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.